muito bom dia para você que acompanha o Aparecida Interessa ao Brasil. Nesta quinta-feira, chegou a hora de conferir os principais destaques da nossa igreja. E a gente já começa trazendo notícias do Vaticano, porque pela primeira vez em seu pontificado, o Papa Leão XIV presidiu a tradicional procissão da Quarta-feira de Cinzas. Vamos acompanhar como foi por lá. A procissão teve início na igreja de Santo Anselmo e seguiu até a Basílica de Santa Sabina, onde o Papa Leão XIV celebrou a Santa Missa e presidiu o rito de imposição das cinzas, marcando o início da Quaresma. Durante a homilia, o Santo Padre destacou que cada tempo litúrgico renova em nós a alegria de ser igreja. Segundo ele, a Quaresma é um forte tempo de comunidade. O pontífice afirmou que está cada vez mais difícil reunir as pessoas e sentir-se povo, não de forma nacionalista ou agressiva, mas na comunhão em que cada um encontra o seu lugar. O Papa explicou que a Quaresma é justamente o tempo favorável para a conversão e para a mudança de direção. Ele afirmou que reconhecer os próprios pecados já é um sinal de ressurreição, porque significa não permanecer nas cinzas, mas levantar-se e reconstruir-se. Ao recordar a chamada Apologia das Cinzas, expressão usada por São Paulo VI após o Concílio Vaticano II, Leão XIV afirmou que as cinzas hoje também representam as marcas de um mundo ferido por guerras, injustiças, destruição ambiental e perda do sentido do sagrado. Por fim, o pontífice reforçou que a Quaresma é um caminho rumo à Páscoa, um tempo de renovação missionária e de reencontro com o Deus da vida. E no Rio de Janeiro, o bispo de Campos do Goytacazes, Dom Roberto Francisco Ferreira, deu posse ao novo pároco da paróquia São João Batista. O bispo diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco, presidiu a Santa Missa em que deu posse ao novo pároco, o padre Antônio Marcelo, que também é o chanceler da Cúria, e o padre Alfredo Rosa foi anunciado oficialmente como novo pároco da paróquia Santa Terezinha, no bairro da Pecuária, em Campos. Estamos diante de uma paróquia muito viva, que tem movimentos, que tem pastorais, que tem acolhida e que é uma igreja em saída. Tem várias igrejas filiais, é uma autêntica comunidade de comunidades. Deve se expandir mais, porque ainda não alcançamos a todos. A celebração contou com a presença de vários sacerdotes, dentre eles o vigário-geral Monsenhor Leandro Diniz. O padre Antônio Marcelo ele tem todas as qualidades, para exercer um ministério fecundo, feliz e frutuoso aqui na comunidade Santa Terezinha, principalmente evidenciando o desafio da evangelização. São 3 bairros praticamente muito expressivos nessa região, poucas igrejas e uma presença católica bastante significativa. A paróquia tem uma grande extensão territorial, com desafios na área urbana e rural. Então, a gente vai estruturar, a gente tem as comunidades urbanas, capelas urbanas, a gente vai estar colocando missas dominicais, já que é possível com o auxílio do vigário, e as comunidades rurais, algumas terão também missa fixa ao domingo, e outras ficarão para o dia de semana. A gente vai estar organizando um dia fixo, uma vez por mês, em algumas comunidades. A gente fala da palavra de Deus, é o conjunto. A Sagrada Escritura, a tradição, o catecismo, e os santos, que são uma riqueza fenomenal na vida pastoral da igreja. Nós pretendemos trazer essa gama de coisas para a vida na cidade, na nossa matriz, digamos assim, há outras comunidades além da matriz, e da mesma forma nas comunidades rurais. Mesmo nível de tratamento. De acordo com o novo pároco, com a proximidade do seminário, o trabalho pastoral acontecerá sempre em conjunto. Também, durante a missa de posse, os seminaristas iniciaram a participação no retiro anual. Nos colocamos à disposição de todo o seminário, do reitor, o padre Fábio, o padre Tyson, para que a paróquia seja também extensão do seminário. Aquilo que o seminário precisar, estaremos aqui a serviço.
E chegou a hora de conferir as informações das Pontifícias Obras Missionárias com Isabelle Torres. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Gabi. A última semana foi marcada pela solidariedade. Quarta-feira, dia 11, foi o Dia Mundial dos Doentes. Dia muito importante para a obra da propagação da fé, já que ela conta com a atividade de idosos e enfermos missionários, para que eles possam oferecer seus sofrimentos e suas intenções pela missão da Igreja. O Papa, em sua mensagem, reforça que cuidar de quem sofre faz parte essencialmente da missão da Igreja. E quem vai nos explicar mais um pouco sobre essa relação vai ser a irmã Rosângela, secretária nacional da propagação da fé. No dia 11 de fevereiro comemoramos o Dia Mundial dos Doentes, que foi celebrado solenemente em Chiclayo, no Peru, a terra onde o Papa Leão fez sua missão. E ele nos convidou a rezarmos o texto do Bom Samaritano. Com esse texto, ele nos diz para estarmos ao lado dos doentes como bom samaritano, vivendo a compaixão para com aqueles que sofrem. Nós vimos no texto, todos conhecemos, que o samaritano ele foi capaz de passar ao lado daquela pessoa, parar, cuidar, carregar e levar ela até uma hospedaria para ser cuidada, né? Ele nos convida a também termos esta atitude. E ainda ele diz que esse gesto para com o próximo não é somente um gesto individual, sobretudo na nossa sociedade individualista. Ele nos diz também que a compaixão deve ser vivida na sua dimensão social. E nos fala que para nós cristãos precisamos ter uma vida, um estilo de vida samaritano, corajosa, de proximidade para os mais necessitados. E esse foi mais um Boletim Igreja em Missão. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigada, Isabelle, pelas informações. E você que nos acompanha também pode participar do Aparecida Interessa ao Brasil, mandando os destaques da sua comunidade. É só anotar o e-mail que está aparecendo na sua tela. E quinta-feira a gente leva até você a reflexão do Observatório de Comunicação Religiosa. O Observatório de Comunicação Religiosa convida você a refletir sobre realidade e simulacro. Você já percebeu que nas redes sociais, muitas vezes, a imagem parece valer mais do que a realidade? Que aquilo que é mostrado ganha mais força do que aquilo que é vivido? Já pensou nisso? Esse é um dos grandes desafios da comunicação nos nossos tempos. Nas plataformas digitais, não apenas comunicamos fatos, construímos narrativas, projetamos identidades e disputamos, na verdade, a atenção. A comunicação deixa de ser apenas uma mediação entre pessoas e fatos e passa a produzir visibilidade, sensação de presença no ambiente digital. Veja, nesse contexto é que emerge o conceito de simulacro. O simulacro não é simplesmente uma imagem falsa ou uma distorção da realidade. Ele acontece quando a representação deixa de remeter ao real e passa a funcionar de forma autônoma. O que circula, o que engaja e o que se repete começa a valer por si mesmo, independente da experiência concreta. Aqui está o nosso papel. Como comunicadores, somos chamados não apenas a ocupar espaços, mas a qualificá-los. Não apenas a produzir conteúdos, mas a gerar sentido. Nosso compromisso é com a comunicação, que revela, que não oculta, que aproxima, que não substitui a experiência. Que sejamos ponte entre o digital e a vida concreta, entre a mensagem anunciada e o testemunho vivido. Em tempos, então, de simulacro, comunicar é um ato de responsabilidade. Ou nós reforçamos imagens vazias, ou nós construímos sentidos. A escolha é nossa. Ela define que a realidade nós queremos e nós ajudamos a criar.
E agora a gente muda de assunto para falar de uma novidade aqui da Rádio Aparecida. O podcast Economia e Moradia é uma produção da Rádio Aparecida em parceria com a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara e também a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ao longo de 7 episódios, a série propõe aprofundar o tema da campanha da fraternidade deste ano. E quem fala com a gente sobre o assunto é a jornalista da Rádio Aparecida, Ana Maria Reis. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Gabi. Bom dia. Obrigada. É uma proposta, uma parceria, né, um trabalho feito a muitas mãos para ajudar todos os católicos, né, a viverem esse período de Quaresma, que é um período de aprofundamento, né, esse tema hoje que a Igreja propõe para a gente falar sobre a moradia, que é uma realidade do nosso país, né, Gabi? A gente corre um sério risco de, quando a gente tem um lar confortável em casa, pensar que não existe um problema da moradia no nosso país, mas a realidade é que pelo menos metade dos brasileiros tem alguma situação precária, ou não tem moradia, ou a moradia é inadequada, ou então vivem em alguma área de risco. Então é uma necessidade da gente primeiro perceber que esse problema existe. Então, para isso, a Rádio Aparecida, né, como você falou, em parceria com a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, também a CNBB tem essa proposta de fazer esse itinerário quaresmal. São 7 episódios, sempre são lançados às quartas-feiras. O primeiro já está disponível e nesse primeiro episódio a gente recebe 2 convidados, né? O primeiro é o padre Jean Paul Hansen, que é o secretário executivo de campanhas da CNBB, e ele traz uma reflexão muito interessante para a gente, né? No ano passado a gente falou sobre ecologia integral, esse ano a gente fala sobre moradia, mesmo porque não existe casa comum se antes a gente não cuidar da casa de cada um. Então a gente vai aproveitar agora para entender um pouco mais sobre essa proposta da Igreja, já que não é a primeira vez que a gente fala sobre moradia, mas em 1993, que foi na primeira vez que a CNBB propôs esse tema, existia uma realidade difícil no nosso país. A situação se transformou, mas ela não foi totalmente resolvida. Então a gente tem um trechinho desse podcast para a gente acompanhar, Gabi. Vamos ver então. A Igreja no Brasil, seguindo os passos de Jesus, passa nesta Quaresma pelo lado dos sofredores que, na questão da moradia, sofrem o seu calvário. Passemos todos juntos por esse lado. Assumamos a campanha da fraternidade como um elemento essencial da nossa conversão quaresmal. Sacrosanctum Concilium, número 110, diz que a conversão quaresmal não pode ser só pessoal e interior. Ela tem que ser comunitária e social. E é isso que nós queremos. Pessoa, comunidade e sociedade convertidas, garantindo o direito à moradia para todos e todas. E Ana, você disse que são 7 episódios. Como as pessoas podem acessar, então? Gabi, está disponível em todas as plataformas de áudio, para quem tem a sua preferida pode acessar também no portal a12.com. Também na Rádio Aparecida, sempre às quartas-feiras, no programa Com a Mãe Aparecida, às 11 horas da noite. O público pode conferir em primeira mão. O primeiro episódio já está disponível. A nossa segunda convidada é a irmã Fátima Lessa, que também reflete um pouco para a gente sobre a realidade. E ela também deixou um recadinho, né? Vamos ver. Muita gente já cantou, né, em outros tempos, as situações da moradia, mas a gente vai olhando hoje o quanto é importante, essencial a gente retomar esse drama, essas tantas necessidades, porque onde falta casa, também falta dignidade, falta segurança, falta plenitude, aquilo que é o coração de Deus para nós, né? Então, a Igreja vai afirmar de novo que olhar a moradia como necessidade, direito, não é um luxo, não é um favor, né? Mas é olhar isso que está ligado à vida, ao trabalho, à participação social e precisa ser relembrado em nossas comunidades como uma experiência de humanidade, como uma experiência de fé, mas também de plenitude de vida. E além dessa parte de conversa, formação, quais são as outras atividades que também são propostas para esse tema? Gabi, cada episódio do podcast tem média de 25 a 27 minutos, dá para escutar caminho do trabalho, caminho de casa, e além da conversa em si com os 2 convidados, a cada episódio, o podcast também traz uma proposta de ação concreta. Nesse primeiro, por exemplo, é fazer com que as pessoas na sua comunidade conversem e estudem os subsídios da campanha da fraternidade. Tem música nesse primeiro, por exemplo, é o próprio hino da campanha da fraternidade e uma oração também, que a gente sempre traz ao final de cada episódio.
Muito obrigada, viu, Ana, pela participação e também, né, parabéns a vocês da Rádio Aparecida por esse trabalho. Obrigada, Gabi. Fica o convite, então, para quem quiser acompanhar. Não é muito extenso, dá para fazer muita coisa enquanto está escutando. Exatamente. Olha, também aproveito para agradecer à família dos devotos. É graças ao seu sim que a gente consegue levar a Rede Aparecida de Comunicação, a Rádio Aparecida e criar projetos como esse para te evangelizar e te informar sobre a nossa igreja. O programa de hoje vai ficando por aqui, agradeço a sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã com as bênçãos da Manhã Aparecida.